Capim, no primeiro tempo você abriu mão de atacar e privilegiou a marcação. No segundo, foi basicamente um jogo igual e o Vitória teve chances reais de sair com os 3 pontos. Foi um bom resultado? Bom, boa noite. Eu acho que a gente lamenta o resultado, porque era muito importante a vitória, mas a gente enaltece o espírito de luta, a entrega, a organização tática, o compromisso dos atletas em fazer aquilo que foi proposto. Claro que nós, no momento que nós estamos de retomada na competição, a vitória era de fundamental importância, mas outros aspectos para mim valeram muito no jogo de hoje. Hoje você montou um esquema para tentar anular a criação ofensiva do Corinthians e conseguiu um bom resultado. Agora pensando no jogo contra o Cruzeiro, você perdeu 3 atletas importantes pelo 3º cartão amarelo. O quanto a falta desses jogadores no próximo duelo pode atrapalhar o planejamento para a partida que colocará 2 times em cenários distintos neste momento na Série A, frente a frente no Barradão? Toda ausência ela é sentida, mas por outro lado a oportunidade dos atletas que vão participar, retornos como o próprio Mateuzinho, né, a possibilidade do Nery estar em condições de nos ajudar, enfim, eu acho que eu prefiro valorizar aqueles que vão estar em condições e eu acredito, né, encontramos talvez em alguns comportamentos um caminho que, independente de quem jogue, é o caminho a ser seguido dentro da nossa organização para cada jogo. Você levou 10 atletas para o banco de suplentes. Foi sentida a falta de Carlinhos, Carlos Eduardo e PP. Fala um pouco sobre essa escolha. Algumas mudanças elas vão acontecer e acho que em breve vocês vão saber de mais detalhes. Hoje, para o que nós tínhamos hoje, foi o que eu entendi em alguns aspectos que era o que tínhamos de melhor para enfrentar o Corinthians. Acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento. Reinaldo Oliveira, da Rádio Excelsior e do canal do Interativo. Carpini, segundo jogo que você utiliza 3 zagueiros, podemos dizer que será o seu esquema daqui para frente, sendo que jogou bem na quarta e o segundo tempo no jogo de hoje? Eu acho que não jogou bem o segundo tempo do jogo de hoje, jogou bem o jogo todo, funcionou. Jogar contra o Corinthians em Itaquera é sempre difícil, pontuar aqui é sempre muito difícil. Talvez eu só abra mão do esquema com 3 zagueiros, você deve ter observado no segundo tempo, quando o Edu faz o último homem da linha, e a gente precisava de mais um cara para preencher as costas dos 2 volantes do Ronald Baralhas, que é onde o Garro e o Memphis começaram a criar volume ofensivo. Então foi um ajuste, apesar de serem 3 jogadores da posição, mas o Edu fazia uma função quase como um terceiro zagueiro pelo lado direito, em alguns momentos um lateral sem apoio, sem profundidade, mas fechando espaço. E mais importante que isso foi a entrada do Hiller para preencher esse espaço no segundo tempo. Então funcionou no meu modo de ver durante os 90 minutos. Claro que com erros, com acertos, com oportunidade do adversário e também com oportunidades reais do Vitória. Isso para mim que é muito importante. E não dá para definir acho que vocês já me conhecem um pouco, a gente está junto aqui há 13 meses. Eu não me apego a uma plataforma tática, a gente vai muito de acordo com o momento com que a gente tem de melhor em função do que nós vamos enfrentar. E isso pode se repetir, como também não. Quais foram os principais pontos positivos visualizados por você na atuação do Vitória no dia de hoje? Compromisso tático, disposição, competitividade, e tudo isso é mérito do meu grupo, que é um grupo de homem, um grupo guerreiro, um grupo valente, e nós trabalhamos pela vitória, né? Por isso a gente lamenta o resultado, mas valoriza a atuação. É o primeiro jogo na Série A que o Vitória termina sem ser vazado. O que você acha que foi determinante para que isso acontecesse? O esquema com 3 zagueiros deu mais solidez ao time e você pretende seguir utilizando, agora que vai ter quase 10 dias para trabalhar? Na verdade, como eu disse, eu acredito muito mais no comportamento do que na distribuição de plataforma de jogo. Só tem 4 dias de 5. Eu acho que é a maneira que você cumpre com disposição os comportamentos, principalmente sem a bola, da nossa parte ofensiva. E hoje foi uma entrega muito grande de jogadores, né, de meio, de ataque, que cumpriram as funções defensivas. Eu acho que isso foi o determinante. Entra muito no compromisso de cada um. Todos trabalharem coletivamente, como eu acredito no futebol, nos comportamentos com e sem a bola. E isso foi determinante. Claro que a linha de 5 a gente esticou um pouco mais a linha, tirou a largura do campo e conseguiu controlar um pouco melhor o adversário. Mas mais do que isso foi essa disposição dos atletas em competir. Qual foi a outra pergunta que faltou? Em relação ao primeiro jogo que a gente não tomou gol. Isso para mim é outro ponto, não citei nas outras perguntas, de fundamental importância, bem lembrado. Eu acho que no momento que nós estamos, essa dificuldade, a gente precisa desaprender a perder, né? E isso
Isso é importante, não tomar gols, e aí a gente vai dentro disso no processo de construção para começar a reencontrar o caminho das vitórias que nós já tivemos alguns bons momentos nessa temporada. Carpini, ano passado você chegou e deixou claro que o primeiro momento era tomar gol, era não tomar gol, não perder e depois ir soltando mais o time dentro dos processos. Após um jogo onde o Vitória, na maior parte do primeiro tempo, controla bem defensivamente, sofre por 20 minutos e depois é melhor do que o adversário dentro da ideia proposta, esse jogo mostrou que, de fato, o momento pede alguns passos atrás, com a equipe mais sólida defensivamente e pensando primeiro em não perder e não tomar gol? Boa pergunta, Leonardo. Concordo. É isso mesmo. Eu imaginava que nós pudéssemos dar um passo à frente, porque é uma continuidade de trabalho do ano passado, ainda mais, por mais que nós tivemos grandes mudanças, né? Talvez 60% do elenco, mas até pela capacidade dos atletas que chegaram, eu imaginei que nós pudéssemos propor algumas coisas diferentes e a gente viu que a Série A não perdoa e as coisas não aconteceram da maneira que nós imaginávamos. Talvez muito por conta de algumas escolhas minhas e outras por conta de atletas que não corresponderam à expectativa que nós tínhamos, né, enquanto clube e torcida em relação a eles. Então acho que por isso que nós tivemos momentos aí de muitas conversas, de assumir a responsabilidade. Eu acho que talvez esse passinho atrás de voltar a ser um time aguerrido, competitivo, dentro disso a gente resgatar a nossa essência, retomar a nossa confiança e voltar a encontrar um caminho para vencer. O quanto esse resultado pode ter ajudado para que após essa pausa o Vitória venha fazer um jogo mais tranquilo contra a boa equipe do Cruzeiro, sem muita pressão, com o retorno de Mateuzinho e ainda fora da zona do rebaixamento?